Olá, muito boa tarde. Estamos no ar com mais um Boletim ENIAC pelo site Notícias Agrícolas. Boletim para discutir nesse momento a questão do trigo. Vamos saber como estão os preços hoje, principalmente num dia em que o Conselho Internacional de Grãos divulgou a sua estimativa mensal, seu relatório mensal sobre a produção do mundo. E segundo esse relatório, a estimativa de produção mundial de trigo nessa temporada 2010-2011 ficou mantida em 658 milhões de toneladas. O dado representa 17 milhões de toneladas ou 2,5%, uma produção 2,5% menor que o volume produzido em 2009-2010. Vamos saber, conversando agora com a Ana Paula Kowalski, lá da AF News, o que esses números trouxeram de informação, se tem alguma novidade nesse relatório aí do Conselho Internacional de Grãos e se de repente isso pode mudar alguma coisa no atual cenário do trigo. Ana Paula, muito boa tarde. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Você viu aí, né, o relatório de hoje do Conselho Internacional de Grãos. Nenhuma novidade, aparentemente? Não, o que o Conselho divulgou, né, como número já era esperado pelo mercado, tanto que não teve tanto impacto na Bolsa hoje. E era esperado mesmo que os grandes produtores de trigo diminuíssem a área plantada, pelos motivos que a gente já sabe muito bem. O preço internacional está pressionado, praticamente todos os mercados enfrentam queda dos preços, então isso reflete realmente num menor interesse pelo cultivo do trigo. Como você comentou, a produção, eles estimaram que a produção deve cair em 17 milhões de toneladas para 658 milhões nessa próxima safra 2010-2011 de trigo. Então, em termos de números, não trouxe muita de panorama geral, de tendência, não trouxe muita novidade não. Essa redução já era anunciada desde do início desse ano. Você acredita que os preços do trigo, que até então vinham sendo pressionados, vão continuar ainda com essa pressão negativa? Continua, porque os estoques estão elevados, né? Então, Apesar de uma queda na produção, então, tem ainda resquício da safra passada? Sim, com certeza. O estoque, na verdade, o grande estoque vai ficar dessa safra na verdade, a safra 2010-2011 já começou, né? Então, fica do estoque da safra 2009-2010 para 2011. Então, o estoque acaba variando pouco, até porque a demanda, não se espera que a demanda tenha um incremento muito grande. Então, o que se tem apesar dessa redução da produção mundial, os estoques continuam elevados. E isso, em todo o mundo, pressiona os preços, principalmente nos principais produtores. Agora, preço no mercado internacional pressionado, isso significa o que para o produtor aqui no Brasil? Tem relação? Tem relação porque, primeiro porque os preços no mercado interno que acabam sendo praticados pelos compradores, né, o que os compradores exigem é a paridade de importação. Então, os preços dos principais exportadores para o mercado brasileiro, no caso Argentina e Canadá, Rússia, todos os parceiros comerciais influenciam diretamente na paridade de importação do trigo aqui. Então, você tem que ter uma certa sintonia entre o preço que se pratica no mercado interno e o preço externo para que não haja preferência por um trigo importado ao invés do nacional. O que está ocorrendo, Alexander, é que, como a gente já esperava e já vem anunciando, esse trigo, até a Secretaria de Agricultura estimou que 500 mil toneladas ainda estão sem comercialização, só no Paraná isso. Uhum. Então, a gente tem trigo excedente da safra 2009 e 2010, que não foi comercializado ainda. E para esse trigo, infelizmente, as perspectivas não têm chance de melhora. Porque além do problema dos preços pressionados, que impede que haja uma recuperação extraordinária, que qualquer produtor ou até mesmo a indústria espera que ocorra, não ocorre porque essa qualidade desse trigo que está armazenado está prejudicada. E em contrapartida, os estoques elevados desse trigo acabam pressionando os preços aqui. Então, o que se tem, o que eu acredito muito como um fator positivo é realmente essa nova safra que está a campo agora. Então, a gente já está com 11% da área plantada no Paraná,
vai ter redução, obviamente, a gente sabe que preço baixo é sinônimo de desânimo, de redução diária, mas as perspectivas climáticas para essa safra de trigo, que é o grande, clima é tudo para o trigo, assim como para as demais culturas, são as melhores possíveis. Então, a espera é de uma safra muito boa em termos de qualidade e de quantidade produzida também. Ana Paula, mas em especial o pessoal aí do Paraná teve um susto aí nessa última semana com relação ao clima, né? Estava meio apreensivo aí, aguardando as chuvas que me parece que estavam demorando para chegar. Não só o Paraná, Alexandre, até o Mato Grosso, a região centro-oeste está com uma estiagem já que já dura mais de 2 semanas, 3 semanas, já está quase em um mês. Então estava prejudicando o milho safrinha e começou a dar um alerta maior para o trigo. Então o que os produtores começaram a fazer é plantar o trigo, semear, né, mesmo com só baseado na expectativa de chuva. Então, o que se tinha de previsão era que hoje começasse a chover no Paraná. Pelo que eu acompanhei pela manhã, já estava chovendo na região sul-sudeste do estado. Então, as regiões produtoras, principalmente centro-oeste, norte, já teriam uma chuva a partir de hoje e ao longo dessa semana. Então, se essas chuvas, se for suficiente, né, o acumulado de pluviométrico for suficiente, não ocorre perda. Então, o produtor plantou e está esperando só chuva para germinar mesmo, para desenvolver o trigo. Ana Paula, hoje como é que estão os preços no mercado interno, hein? Quais são os preços praticados para o trigo hoje? Olha, aqui no Paraná a gente está com preço de R$ 23,38 a saca. Esse preço está bem baixo, é um dos menores preços registrados esse ano pela Secretaria de Agricultura, e ele tem variado pouco, Alexandre. O que a gente tem visto é que ao longo das semanas sobe alguns centavos, desce alguns centavos, mas acaba ficando no mesmo patamar. O que a gente tinha é que o preço, na maioria das semanas, desde o começo do ano, estava se consolidando acima dos 24 por saca. E a partir da semana de forma mais representativa, esse mês de abril, começou a cair para abaixo de R$ 24 a saca. Então, é isso que está ocorrendo. O que tem é que o produtor, a gente já tem visto até que está faltando espaço para armazenagem, isso daí já era um caos anunciado, né? Então, o que acaba ocorrendo é que o produtor acaba sendo pressionado a comercializar o trigo, e nesses momentos em que aumenta um pouco a oferta, os preços acabam caindo um pouco, que é natural. Então, está baixo, R$ 23,38, com certeza não é o preço que os produtores esperavam receber pelo trigo, não. O preço do trigo, o preço mínimo do trigo, está em que patamar, Ana Paula? Está próximo de R$ 30 pela saca, né? De acordo com a Conab. Ou seja, está bem longe do que a Conab propôs como preço mínimo aí para o trigo, né? Já está desde do final do ano passado, já não chega ao preço mínimo, não adianta, não tem condições de chegar aos patamares estipulados pela Conab. Então, o que o produtor está fazendo, e de forma acertada, ele tem que ter uma opção de comercializar esse trigo a um preço mais compensador, é esperar os leilões, que, por sua vez, estão na eterna novela de não serem liberados. Para variar, né, Ana Paula? Para variar, é um problema sério. Essa história, né? Para o milho ainda conseguiram, já foram feitos 2 leilões na região oeste da Bahia, mas não chegou ainda na região sul, nem no centro-oeste, e para trigo, pior ainda, já foi liberado o recurso para o leilão, mas o documento mesmo que regulamenta e que aprova a realização do leilão ainda não tem nem previsão de quando vai ocorrer. Então, o que o produtor faz é armazenar. Então, a única opção que ele tem de vender pelo preço mínimo é esperar os mecanismos de comercialização do governo. Pois é. Tá aí a situação do trigo. Quem trouxe esse panorama para a gente foi a Ana Paula Kowalski, lá da AF News. Ana Paula, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Volte sempre. Obrigada, Alex. Bom, a gente vai ficando por aqui com esse boletim sobre o mercado do trigo, mas eu volto daqui a pouco com mais notícias, mais entrevistas para vocês, tá certo? Continue com a gente. A confiança do produtor rural, a credibilidade do agronegócio.
é o Notícias Agrícolas, o site de maior preferência do agricultor brasileiro. 11 anos no ar, unindo quem produz alimentos e energia. Milhares de produtores do Brasil e internautas de 70 países usam nossas informações. Junte-se a nós, informe-se, comunique-se. Notícias Agrícolas, o site favorito do produtor rural.